Vou falar hoje com o Marlon Luz, é motorista de aplicativo e digital influencer. Boa tarde. Boa tarde, Obrigada tudo por bom? você ter vindo. A gente usa muito aplicativo, né? Ultimamente, bom, eu uso 2 por dia, um para vir para a TV e outro para voltar. E ouço muitas histórias. E ontem, inclusive, eu ouvi de que nós tivemos mais de 600 mortes em 2 anos em todo o Brasil. Eu fiquei assustada com esse número, Marlon. Infelizmente, o motorista de aplicativo tem sido vítima de muitos assaltos, da violência urbana, né? Da violência que tem acontecido e que está muito alta contra esses motoristas de aplicativo. Você já foi motorista? Por quanto tempo? Eu ainda sou motorista, desde 2015, né? Tenho um canal no YouTube chamado Uber do Marlon, onde eu dou dicas para o motorista enfim, ainda continuo fazendo corridas até esse momento. Aham. A gente tem imagens de vítimas. Essas vítimas que a gente vai mostrar agora para você, todos esses motoristas foram mortos, gente. E quantos que foram no mês de setembro? Foram Aqui na 6, região 7? metropolitana de São Paulo, no último mês, teve 7 mortos. 7 mortes. Exato. Aí nós estamos homenageando esses trabalhadores brasileiros, muitos deles que perderam o seu emprego, né, Marlon? Perderam emprego, grande maioria. A grande maioria. E partiram, então, para o aplicativo. Exato. Isso tem sido a realidade de muitas pessoas no Brasil. Perdem o emprego por conta da crise que ainda assola o Brasil. Eles acham nos aplicativos um meio de levar um sustento para sua casa, né? E, infelizmente, a violência aí não colabora para isso e acaba as pessoas que estão trabalhando, estão buscando seu sustento, elas estão sendo vítimas aí e tem muita gente morrendo, infelizmente. Nós temos mulheres ali também vítimas, Tem, né? tem. Recentemente teve a Adriana, Isso, a Adriana. inclusive colega de grupo da minha esposa, que também é motorista de aplicativo. Sua esposa é motorista? Também é motorista e é colega do mesmo grupo, assim. Então, imagina que impacto, assim, muito profundo isso. É muito triste. Ontem eu conversei com o Ezequiel. Enquanto eu voltava para a TV, eu falei, grava um vídeo comigo, me conta um pouquinho da sua vida. Roda lá, por favor. Meu motorista de aplicativo hoje é o Ezequiel. Aliás, já várias vezes, né? Você me leva para casa. O Ezequiel trabalhava numa empresa de telefonia e há 2 anos e meio é motorista de aplicativo. Ezequiel, do que você tem medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de várias coisas, né? De ser assaltado, isso aí qualquer pessoa tem medo no qualquer dia normal. Mas como eu sou motorista, o risco é maior. Bom, só no mês de setembro, quantos foram mortos? 7 mortos que eu tô sabendo, né? E que dado é aquele que tu me falou do Brasil inteiro? Então, eu não tenho certeza, mas eu vi uma reportagem aí que, se não me engano, tem mais de 600 pessoas total que foram assassinadas dentro do Brasil. Desde que existe o aplicativo. É isso. O meu medo maior é quando você tá trafegando à noite nos bairros mais perigosos, porque o motoqueiro, ele avista você no seu painel, que você tem um celular lá, então ele acaba te abordando no meio do caminho. Mas você já passou por situação difícil? Já passei. E sempre à noite? Sempre à noite. Geralmente motoqueiro. E você deixa de ir nesses lugares? Você para de trabalhar à noite? Ou você toca? Até que horas? Então, tudo é relativo, né? Quando eu pego um passageiro que ele mora numa área de risco, eu deixo ele lá, desligo meu aplicativo e eu venho para uma região mais segura. Bom, Ezequiel, boa sorte. Obrigado. Que Deus te proteja. Amém. A nós todos. A nós todos. Né? Segurança em primeiro lugar. Dinheiro é consequência. É sair de casa e não sabe se volta. Gostei das palavras do Ezequiel. Gostei. Acho que ele está trabalhando de uma forma segura, principalmente ele conhece as áreas de risco, vai lá, deixa o passageiro, cuida muito. Existem alguns aplicativos, ferramentas que os motoristas usam até para saber se estão em área de risco ou não. E aí, pelo visto, ele usa, sabe que tem que ficar offline dali, tem que sair para um outro lugar onde ele se sente seguro. Ele me falou o seguinte, usa boas estratégias. Que ele pode vir batendo lata, como chama, né? Sim. Leva o passageiro e não tem passageiro na volta. Mas ele fala, eu prefiro vir vazio, batendo lata, do que correr risco. Tá certo ele. Tá certíssimo ele. É verdade que tem uma roleta russa para matar motorista de aplicativo? Que os bandidos têm um grupo? Olha, tem vários crimes organizados em relação ao motorista de aplicativo, né? Então,
É comum, numa noite, esse grupo sai e, enfim, assalta 1, 2, 3, 4 motoristas. As mortes recentes foram desse tipo de grupos, né? Então, O bandido tem o grupo. o bandido tem um grupo, A exatamente. bandidagem criou um grupo para pegar aleatoriamente. É aleatório. Normalmente, infelizmente, esses bandidos, eles criam contas fakes nos próprios aplicativos, como se fosse um passageiro, chamam algum carro, o carro vai lá na boa fé de pegar uma pessoa e quando vê ele é surpreendido, né? Então isso cria para a gente um impacto muito ruim, de muita insegurança, né? Então os motoristas tentam usar algumas estratégias para tentar se proteger, mas inevitavelmente uma hora pode acontecer do motorista ser assaltado, infelizmente. Agora, você que tem inclusive essa página, né, que ajuda, que cuida, que olha, é também motorista de aplicativo, que conselhos você pode dar para ajudar essas pessoas a correrem menos risco? Perfeito, né? Eu acho que o momento sempre que você se sentir inseguro, saia daquela região onde você está e vá para uma região, exatamente como o Ezequiel falou. Se sentiu inseguro, vá para uma região onde você se sente mais seguro. Fica offline, é importante, né? Porque o aplicativo vai tocar mesmo na área onde é inseguro. E aí o motorista, ficando offline, não vai receber chamadas, não vai ficar tentado a pegar um passageiro que talvez possa ser um assaltante. Então, sempre bom ir trabalhar numa área que ele se sinta seguro. Participar de um grupo de segurança, isso é muito, muito importante. Então, ter um grupo de WhatsApp ou, enfim, aplicativos de segurança. Tem um aplicativo chamado Rebu, por exemplo, que passa bastante segurança para o motorista, informando áreas de risco, tem comunicação, etc. Enfim. Tem casal bandido também assaltando, né? Tem. Que em dois parece que o casal é inofensivo, não oferece risco. Às vezes chama no nome da esposa, da mulher. E aí, normalmente, aí o motorista acha que o nome de mulher fica um pouco mais seguro, mas aí vê, às vezes, 2, 3 garotos entrar no carro e aí você começa a ficar inseguro dentro do carro. Comigo já aconteceu isso, né? Eu já passei várias vezes de receber um chamado de mulher numa área de risco, tá tranquilo. Quando vê, de surpresa, vem uma mulher junto, mas entra três rapazes. E aí, o que tu fez? A gente tenta confirmar o nome e tal, pergunta se a pessoa está ali, se a pessoa não vai, né? Se a mulher não vai, eu falei, não posso ir se a pessoa, da fulana, por exemplo, não for junto. Aí, às vezes, a pessoa não quer, enfim, quer que a gente vá de qualquer forma, né? Mas aí eu me nego aí e não vou se a pessoa não for. Se você quiser chamar, chama no seu nome. Então, tem que insistir. Que daí o cara, às vezes, não vai fazer o crime ali na região onde ele está, né? Os vizinhos verem e tal, etc. Mas ele tem que ser incisivo. Né? Não é uma boa prática pegar a corrida para terceiros, por exemplo. Certo. De um lado, os motoristas de aplicativo têm medo e do outro lado o usuário também tem medo, né? Porque o usuário também anda com medo. O Ney está dizendo o seguinte, eu acho que deveria ter mais dados para nós usuários, como cópia de comprovante de residência no nosso nome, taxa para pedir app para outra pessoa, mesmo que conhecendo. Sou a favor. Então, acho que... É uma boa ideia, não é? É uma boa ideia. Quanto mais dados os aplicativos tiverem dos passageiros, melhor. Foto, algum dado que verifique realmente ali que é uma pessoa, botar assim, é difícil prever bandido, né? Mas que é uma pessoa idônea, que tem capacidade, mas enfim, isso é um medo que a gente tem constantemente, ultimamente. Olha uma outra questão aqui que está sendo colocada. As minhas amigas são de aplicativo, elas ficam loucas, até de madrugada trabalhando. Tem metas para bater? Tem meta? Normalmente as metas são... A empresa dá meta? A empresa dá incentivos, né? Meta, bom, ela diz assim, eu acho que deveria ter uma lista e as pessoas se cadastrar. Assim o aplicativo vai saber que a pessoa é cadastrada. Mas será que funcionaria? É difícil, sempre... Nós motoristas fazemos muitas exigências até para os aplicativos e também para as autoridades em relação à segurança, né? Só que muitas delas, os aplicativos mesmo dizem que não é possível, que não é viável e tal. Enfim, e a gente, enquanto o governo não se decide, enquanto aplicativos não se decidem sobre o que fazer em relação à segurança, cada mês aí mais pessoas vão morrendo, mais pessoas vão sendo assaltadas. Alguma coisa tem que ser feita. O bandido, ele busca o quê? Porque a maioria trabalha com cartão, né? Não tem dinheiro.
Exato, ainda tem corridas em dinheiro, né? Normalmente, quando o assaltante rouba alguma coisa do motorista, o que ele rouba? Um celular, R$50, uma aliança. Então, eu acho tão pouco. Leva o carro também? Muitas vezes, sim. Muitas vezes leva o carro, que acho que é a pior coisa que tem para o motorista, porque é a ferramenta de trabalho dele. Sim. Né? Então, nesse caso de roubar carro, realmente é bem triste. É sempre recomendável, inclusive, que o motorista tenha alguma proteção veicular, um seguro, alguma coisa assim, para garantir que ele não perca a ferramenta de trabalho dele, né? Olha, o nosso amigo aqui diz assim, todos os dias eu saio de casa e não sei se eu volto. Eu trabalho com carro alugado e temos de trabalhar muito. Na região de Diadema, diz ele, está muito complicado. Muito perigoso. É a região que eu faço. O passageiro com o motorista deveria ter acesso ao DVC. O que é DVC? DVC? DVC, ele escreveu. Deveria ter acesso ao DVC. Você que mandou essa pergunta, essa colocação aqui, eu não tenho ideia do que seja DVC, nem você. DVC, não sei. Bom, realmente, muitos estão com o carro alugado. Sim, muitas pessoas alugam o carro para poder trabalhar. Para ser, enfim, Diadema, aplicativo. inclusive, tem sido uma cidade muito perigosa, foi onde aconteceu a maioria dos crimes recentemente. Ah, a maioria foi em Diadema? Sim, teve 2, inclusive, no mesmo final de semana. Então, muitas pessoas já não têm escolhido trabalhar em Diadema, justamente por conta da criminalidade que tem por lá. Marlon, dá para tirar quanto? O mínimo que dá para tirar de aplicativo? Vamos pegar o caso onde uma pessoa com carro alugado, a pessoa tem que pagar o aluguel, tem que pagar o combustível do mês, consegue tirar ali 2, 3 mil reais tranquilamente nesse cenário. Uma pessoa que tem um carro alugado... Isso líquido? Isso já líquido. De pagar o aluguel, isso. Tudo? Exatamente. Algumas pessoas que têm um carro que é próprio, né? Talvez tenha menos custo de manutenção, dá para tirar um pouco mais. Às vezes e pode 4, chegar 5. a quanto? Tem motoristas que faturam 5, 6, mais do que isso, mas são casos atípicos, mas acho que a grande quantidade dos motoristas faturam líquido em torno de 3, 4 mil reais. Quantos nós temos em São Paulo? Na região metropolitana de São Paulo temos 150 mil motoristas. E desses tem quantas mulheres? Por uma pesquisa que eu fiz uma vez, 2% são mulheres. 2%. E no Brasil, você sabe quantos? Há uma expectativa de 800 mil motoristas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E isso tu analisa e vê que vai crescendo? Está crescendo. Cresce exponencialmente, assim. Provavelmente, até o final do ano, deve bater 1 milhão. E assim vai crescendo bastante. E você percebe que por conta do desemprego, né? Totalmente por conta do desemprego. A grande maioria dessas pessoas, se elas tiverem oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, elas saem desse mercado e voltam para a sua área, que muitas vezes estudaram, se formaram, fizeram faculdade, enfim. Sim, eu encontro engenheiros, pessoal da área de contabilidade, né? Advogado. Área de construção civil, engenheiro civil. Sim, muitos. Porque eu sou muito de perguntar, né? Eu já pergunto, há quanto tempo você está aqui? Já faço a todo dia uma entrevista. Eu gosto disso. Quando os passageiros conversam com a gente, eu gosto. Tem uma coisa que eu estava lendo ainda hoje, que uma das empresas de aplicativo deve lançar agora em novembro, algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu já conto para vocês o que é. E tem uma colocação aqui de um telespectador que eu gostei. Já coloco isso para vocês. Continuar a minha conversa aqui com o Marlon. E tem uma pessoa que colocou o seguinte aqui: por que não colocar câmeras dentro dos carros? O bandido sentiria-se intimidado. Sou totalmente a favor. Mas quem colocaria daí? Ao custo do motorista? Olha, se os aplicativos permitissem isso, acho que muito motorista compraria sua própria câmera e colocasse. Mas, infelizmente, os aplicativos até punem os motoristas que colocam câmera. Né? Os aplicativos não gostam disso. Mas seria muito bom se os próprios aplicativos colocassem essas câmeras. O Moacir é lá de Pernambuco, é também motorista de aplicativo, te acompanha no YouTube. Opa, legal, Ele obrigado. diz que está sempre, né, ligado, além Bom, mas também poderia visualizar a foto do perfil do motorista, no caso, na plataforma. Seria bacana, né? Com relação a essa notícia que eu estava lendo ainda agora de manhã, é o seguinte, que uma das empresas de aplicativo anuncia uma nova categoria de corridas no Brasil
para atender usuários que gostam de mais conforto. Então, seria um carro com mais conforto, quem tem pernas longas, né? Que o cliente vai regular o ar-condicionado do jeito que ele quer e vai dizer para o motorista se ele quer ou não conversar. Pois é, né? Mais isso. Agora vai entrar e vai ficar quietinho. Ok, tudo bem. Tem cliente que não quer saber de conversar, né? Tem. Normalmente a gente respeita, né? Então a gente dá uma boa noite, se mostra bem amigável numa receptividade ali dentro do carro. E eu deixo o passageiro à vontade. Se ele começar a puxar assunto, a gente conversa, né? Se não, aí eu fico bem quietinho. Vocês são orientados de alguma forma? O Não. motorista de aplicativo faz algum curso? A Prefeitura de São Paulo faz a exigência de um curso, sim, mas em geral os aplicativos eles não orientam os motoristas em relação ao trabalho. Mas existe o curso da Prefeitura, no caso de São Paulo, que exige e fala um pouquinho sobre atendimento também. Aham, muito bem. Eu estou recebendo até fotos aqui de motoristas de aplicativo. Vamos mostrar esse? Minha homenagem hoje aqui a todos os motoristas de aplicativo. Não tem o nome dele aqui, mas não importa. Tem a fotinho dele aqui. E ele está dizendo o seguinte para você, Marlon. Fala, por favor, sobre a regulamentação. Exemplos de Guarulhos. Ah, sim. Aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, né, está surgindo várias regulamentações, o que é positivo. O problema é quando essas regulamentações aí acabam tirando o sono dos motoristas, né, por pegar filas imensas para fazer cadastro em prefeituras ou para fazer exigências até que são, consideraria ilegais, infelizmente. Enfim, então, às vezes os governos acabam atrapalhando o trabalhador, né? Porque imagina, uma pessoa perder um dia inteiro numa fila para se cadastrar. O motorista deixa de levar para casa nesse dia 200, 300 reais. E aí? Que vai faltar lá para pagar a escola da filha, depois vai faltar para pagar o aluguel. Então, é muito complicado uma situação dessa, né? Então, o motorista precisa trabalhar, ele está naquela situação onde qualquer hora que ele deixa de trabalhar é muito ruim. Muito ruim. Aqui nós temos mais uma pessoa também de aplicativo, trabalhava num shopping, numa loja, mas falou que não deu, teve que sair, o salário estava pouco, hoje em torno de 4.500, diz ele, tá bom, sem contar que consegue buscar meu filho na escola e dou mais atenção para minha família. Tem um lado bom também, né, Marlon? Isso. Essa disponibilidade de horários, flexibilidade de horários realmente é muito positiva para quem principalmente tem filhos pequenos, no caso da minha esposa, né, que virou motorista primeiro do que ela, inclusive, justamente por causa dessa flexibilidade de horário para poder levar a criança na escola, trazer, etc, esse tipo de coisa. Olha, o Francisco, lá do Ceará, também é motorista de aplicativo, e ele falou que defende a ideia de se mostrar a foto do passageiro. É bastante positivo isso, até e por para que isso não reconhecimento. vinga, né? Por que isso não vai adiante? Em geral, os aplicativos dizem que é para evitar preconceitos. Mas às vezes... Preconceito? Do tipo... Eu acho que preconceito está tão longe, eu acho que hoje do Brasil. O Brasil tem uma cultura tão diversificada que não acredito em tanto preconceito assim no Brasil. Então olha pra cara assim do sujeito e dizer, não vou atender. Esse cara aqui tá com cara de bandido. Seria isso? Ou não gostar da pessoa e... Enfim, e não fazer a corrida. Os aplicativos não querem isso. Eles dizem que não divulgam a foto do passageiro por conta disso. Eu acho que o Brasil, o motorista, ele vai atender o passageiro independente de cor, independente de sexo, independente de qualquer coisa, entendeu? Ele precisa fazer corrida. Do passageiro, ele precisa do passageiro, exatamente. Olha, o que tem de gente. Aqui em Guarulhos, aqui tá uma vergonha. Ele mandou, inclusive... Ele tá aqui, mandou até um vídeo aqui. O Fábio tá dizendo, hoje é seu aniversário? Hoje é meu aniversário. Gente, aniversário. Olha, o motorista de aplicativo aqui me informando. Como é bom o programa ao vivo, né? Parabéns, obrigado, menino. Valeu, muito obrigado. Felicidades. Obrigado. Tudo de bom. Ele já vai embora, Celso? Não, ele vai ficar aqui comigo mais um pouquinho, né? Tem muita pergunta e as pessoas estão dizendo o seguinte, que tá uma vergonha esse serviço de aplicativo, que alguma coisa precisa ser feita. Agora, essa ideia de se falar, de se ter a foto do passageiro, eu gosto disso. Eu também gosto, eu apoio isso. Luta por isso, te ajudo aqui, naquilo que eu puder. Obrigado, naquilo que eu puder, te dou força. Clareou tudo aqui agora. Gente, o que tem de motorista de aplicativo aqui comigo? Ô Marlon, vamos lá. O que é uma ideia que tá um monte de gente defendendo aqui também. Da gente ver a carinha de vocês
poderem acessar o passageiro. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, Os motoristas, os aplicativos ouvem o usuário, ouvem o motorista? a minha sugestão é que eles dizem que ouvem, normalmente eles ouvem um grupo muito seleto de motoristas. A minha sugestão é que os motoristas enviem mensagens para os aplicativos dizendo: para minha segurança, eu gostaria que fosse mostrado foto do passageiro, né? Eu acredito que com uma enxurrada muito grande aí de mensagens indo para os aplicativos, de repente isso chama realmente a atenção dos aplicativos para que isso mude. Tá. Olha aqui, ó. A Uber pede selfie do motorista. Por que eles não pedem selfie do passageiro? Concordo. Quando o mesmo se encontra em área de risco. E Marlon, por favor, como conseguir 3.000 líquidos mensais? Me conte, por favor, esse milagre. Olha, segue as dicas lá no canal. E você estava me falando, inclusive, fora do ar, que o grande problema, muitas vezes, é não saber administrar esse dinheiro. Você ajuda esses motoristas? Sim. Porque cada um é dono do seu próprio negócio. Exatamente. E gerir um negócio não é tão fácil. Perfeito, Olga. Você teve a sagacidade de entender bem como funciona, né? Todo motorista é um empreendedor, né? Então, e ele recebe pingadinho, recebe dinheiro todo dia, recebe semanalmente ali das corridas do cartão. Então, ele tem que fazer uma boa gestão nisso, boa gestão do dinheiro, porque o dinheiro vem toda semana, mas as contas são mensais. A escola, a prestação do carro, o aluguel. Então, é difícil fazer essa gestão, não é uma gestão fácil. Mas com uma boa gestão financeira, você consegue fazer isso e ter... Muito provavelmente as pessoas, às vezes, nem sabem quanto ganham por mês, né? Você pergunta, às vezes, para o motorista, ele não sabe. Então, porque ele nunca fez a conta, né? Olha, não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu já fiz tanta pauta sobre educação financeira, e se tem uma coisa que funciona, gente, é a tal da caderneta. Funciona, planilha. Sabe, não precisa nem planilha, vai. Anotar os ganhos, os gastos na cadernetinha. Então é aqui. É Perfeito. A luz, a água, o telefone, o aluguel, o combustível, os impostos, né? Se paga a escola, se não paga. O mercado. Sabe o que eu aprendi com o educador financeiro? Se você der R$2, R$5 no sinaleiro para alguém, coloca na sua planilha. Quando chegar no dia 30 de cada mês, dá uma puxada para tu ver o susto que tu leva. De coisas que você acabou, sabe, que não podia passar sem. Então, a cadernetinha funciona, viu? Muito Daqui bom. a pouco eu vou falar da Roxana, que mandou um recado aqui pra gente. É da Mi 68? É, né? Não fala, né? Porque a sua deve estar enquanto. A Roxana diz o seguinte: sou usuário e gostaria de deixar essa sugestão para essa ideia. Segurança poderia ser feita com uma filmagem inicial. Filmagem. Logo em seguida a entrada no veículo, pois traria segurança. Boa! Traria segurança para ambos. Exato, muito bom. Sentou no carro. Fica registrado, pá, né? Faz uma gravaçãozinha. O próprio celular não tem uma câmerazinha frontal? Sim, tem a frontal, aí, que eu ó. sou meio antiga, viu? Gente, o que tem de gente fazendo colocações aqui. Eu uso o app, ele me ajuda muito a faturar e o mesmo também ajuda referente a áreas de risco. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Rebu, que é isso? Rebu é um aplicativo que justamente ajuda o motorista a se posicionar na cidade para conseguir as melhores corridas, poder ganhar os 3.000 que o nosso colega estava perguntando, e também ajuda na questão da segurança, né? Principalmente gravando com a câmera frontal do celular, quando tem algum problema, o motorista suspeita de algum problema, ou também mapeando as áreas de risco, avisando que o motorista está numa área de risco, que é bastante importante. Ó, tem uma pessoa que falou o seguinte, que a gente está fazendo propaganda de aplicativo. Não, meu amor. Você está enganada. Não. Você não deve estar ouvindo direito, tá? Nós estamos falando de vida, de segurança. Exatamente. Estamos homenageando todas essas pessoas que estão aparecendo aí, que morreram. Foram mais de 630 em 2 anos. Tá bom? Não estamos fazendo propaganda de aplicativo aqui, não. Transporte Tá, por meu aplicativo é amor. uma realidade, né? O que foi, Celso Tavares? Graças a Deus que tem o aplicativo. Que tá botando comida dentro da casa das pessoas. Tá conseguindo fazê-las pagar a comida, o básico. O aluguel, a conta de água e de luz. Né? Porque o resto a gente tá precisando de uma calça, de um sapato, joga pra frente, não dá pra comprar agora. Dá o seu endereço aqui, por favor.
de YouTube, de tudo? Canal Uber do Marlon no YouTube, também mesmo nome no Instagram e no Facebook. Pode me seguir lá, que eu estou sempre colocando dicas sobre esse mundo dos aplicativos aí. Tudo que tem de novidade, ou de dicas de segurança, ou dicas de faturamento, está tudo lá no YouTube, Uber do Marlon. Uber do Marlon, tem uma reclamação. Minha patroa chamou um motorista para me trazer até a minha casa. No meio do caminho, ele começou a reclamar, a duvidar da minha pessoa e me deixou em um bairro muito antes de onde eu moro. Deve ter retornado para minha patroa dizendo que eu morava num bairro perigoso. Perdi o emprego. Eu acho que era uma diarista, uma pessoa que trabalhava como diarista, né, provavelmente o motorista se sentiu inseguro. E no mas momento sim, mas de deixar a pessoa? Não sei o que aconteceu, a gente não sabe, mas provavelmente se ele expulsou um passageiro do carro, provavelmente ele estava se sentindo inseguro. Muito bem. Você é muito jovem, né, Marlon? Você pensa na aposentadoria? Tem que pensar, né? É importante. O que você vai fazer depois que se aposentar? Eu não sei, eu gostaria de viajar bastante. Daqui a pouco eu vou falar sobre este assunto. O que fazer quando a aposentadoria chegar? Tenho 2 craques no assunto. Muitíssimo obrigada, Olga, foi um prazer valeu. te conhecer. Obrigado, prazer foi meu. Vamos lutar aí para essa coisa Com certeza, tamo do lutando. motorista ter de mais dados desse mais passageiro. segurança para o motorista. Obrigado por esse espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho desse problema da segurança, Olga. Imagina, meu amor. Obrigado. É nossa obrigação.